Boa tarde a todos. Hoje, nesse lindo domingo, estamos aqui reunidos em nome do Pai, de seu Filho, de Maria Santíssima, que nos acolhe, nos abraça, e possamos, então, todos relaxar por um momento, deixar nosso pensamento fluir junto ao Pai e agradecer esse encontro. Então, é com muita alegria que todos vocês sejam bem-vindos, e vou chamar, então, a Rê para fazer a nossa prece inicial, seguida, então, da leitura pela Rosa Nui. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, vamos serenando os nossos corações e vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, governador desse nosso planeta maravilhoso, aos bons amigos espirituais que nos acompanham, aos nossos benfeitores que acompanham cada um de nós, e aos meus amigos também que nos intuem e que estão sempre acompanhando os ensinamentos nesse grupo, todos os domingos. Agradecemos de todo o nosso coração, mais uma vez, Pai, pela oportunidade, pela alegria e pelo amor de estarmos aqui reunidos. É mais uma vez estudarmos os seus ensinamentos e que eles sejam parte das nossas reflexões diárias. E que ao refletirmos, possamos também internalizar todos esses conhecimentos e que eles possam fazer sentido e verdade dentro de nós. E que assim possamos colocar nas nossas ações cotidianas, possamos sempre ter fé, que possamos sempre amar o nosso próximo, possamos sempre fazer o nosso melhor. E que vós espera que um novo ser surja a cada dia, com mais luz, com mais brilho e com mais amor diante do Pai. Que possamos ser esses filhos que resplandeçam o amor nas suas atitudes, no seu olhar para com o próximo. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais essa oportunidade. E agora a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a luz daquele que passa pela provação. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa misericórdia permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nessas bondades fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deverá refletir a vossa santíssima imagem. Graças a Deus,
Um bom estudo a todos. Obrigada, Senhor. Você está sem microfone, Rosa. Ligue o seu microfone, por Opa, favor. ok. Gente, boa tarde a todos. Domingo de Páscoa, um ótimo dia para estudar, refletir e seguir adiante, né? E o texto de hoje é o capítulo, é a lição 64. O título chama Êxito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, no capítulo de João, Evangelho de João, versículo 15, capítulo 15 e versículo 7. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, aquisição de poder, a posse do ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais da sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes do amor puro que colocou na alma dos povos transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez, que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Mano, eu acho que esse texto ele vem a calhar, ele é bastante proveitoso, especialmente hoje, Santo, quando todas as religiões comemoram a Páscoa, né? Então, o que é a Páscoa? O renascimento. Então, aquele que na história, se você pegar a história da semana, essa Semana Santa, né? A via sacra, a via crucis de Jesus, então essa semana foi uma semana de extremo sofrimento, de humilhação, de julgamento, de um monte de coisa na qual aparentemente ele era o perdedor. Nossa, né? Os soldados maltratavam ele, escarnavam dele, soltavam piadinha. Ele lá, firme, resistindo, não revidando. E acontece hoje, o domingo de Páscoa. Então, mataram Jesus, historicamente, né? Mataram Jesus. Então, mataram aquele revolucionário, coisa e tal. E chega domingo, que é hoje, ele não está lá. Ele renasceu, ele ressuscitou, ele sublimou, ele superou tudo isso. E a prova da vida dele, as coisas boas, os infortúnios que ele passou, vivem, progridem, prosperam até hoje. Então, ficou tão marcado que o que se falou, as palavras dele, até hoje a gente reverbera mais de 2000 anos depois. Então, o que ele fala como texto de êxito, para alguns, êxito é o fim que valeu a pena. Então, meu êxito é eu casar bem, é eu estudar, ganhar dinheiro na loto, ser um grande jogador, ser uma Maria Chuteira, ser uma Big Brother. Então, muitas pessoas só pensam no final.
e não se preocupam com como planta, como se faz para chegar a tal isso. Se eu quero ser um médico, pelo menos eu tenho que estudar, não posso esperar comprar uma vaga de medicina, porque meus pais podem comprar uma vaga para mim, ou etc e tal. A gente tem que fazer o nosso caminho para a gente poder conquistar o tal falado êxito. E mesmo assim, esse êxito, para mim, eu sempre falo isso para mim mesma, eu gosto muito da duração, do processo de você construir alguma coisa. Então, por exemplo, eu já falei para vocês, eu acompanho a quaresma do Instituto Hesed. Então, nós fizemos 40 dias de oração na quarta-feira de cinza até hoje. Aí hoje foi a culminância, tal, foi no dia de Páscoa. Aí você vai perguntar, o que adiantou você fazer os 40 dias de oração? Você pediu alguma graça em especial? Não, realmente eu não pedi. E qual foi o meu êxito? É todo dia acordar disciplinadamente, rezar com mais de 100 mil pessoas rezando todos juntos, sabe, se juntando na oração, acordar com um espírito bom, ter já amanhecer e ir para o trabalho já com um espírito tranquilo, calmo, para as coisas que fosse enfrentar. Então, tanto que eu escrevi hoje, ela falou assim, foi uma quaresma muito abençoada. De quê? De paz, de tranquilidade. Então, teve êxito. Ah, mas você não pediu nenhuma coisa em especial? Não, não pedi. Simplesmente executei esse dia a dia. Então, a gente sempre pensa no êxito quando fosse uma coisa final. Se eu conseguir aquela coisa final, valeu a pena. E se porventura eu não conseguir aquilo, fica invalidado? Lógico que não. Tem uma parábola que eu gosto só para terminar, que é com aquele rapaz que Deus falou para ele: eu quero que todo dia você venha aqui e empurre essa pedra. Aí ele empurrava todo dia essa pedra, todo dia ele tentava empurrar, que era uma pedra muito grande, e todo dia ele executava a mesma coisa. Empurrava a pedra, e a pedra não se mexia mesmo. Aí veio a voz do mal, a voz assim da influência ruim, e falou: para de fazer isso, olha quanto tempo você está nessa mesma situação, empurra essa pedra, ela não sai do lugar, para de fazer isso, deixa. Ele pediu para você, mas deixa quieto, não faça mais. Ele permaneceu, ele ficou em dúvida, mas permaneceu. Aí Deus falou para ele novamente: meu filho, eu queria que você empurrasse a pedra, eu pedi para você vir todo dia empurrar essa pedra. Eu não queria que você a movesse, porque se fosse para mover, eu mesmo teria feito. O que eu queria é que você viesse todo dia para cá, para fazer a minha vontade. E olha o que aconteceu. Você ficou com o corpo bom, vigoroso, suas pernas estão fortes, você está com a pele bronzeada, você foi muito disciplinado. É o que eu queria de ti. Então eu penso que às vezes Deus quer que a gente faça isso, que a gente todo dia empurre a nossa pedra, faça o nosso caminho que a gente acha correto, o caminho certo, com ética, com moral, com. E se vai dar certo, só Deus vai saber, mas em princípio sim, mas mesmo se não der certo, não tiver êxito, acho que vale o caminho. Só para fechar, essa frase do Enfield que eu acho bonita demais, que tem a ver com o texto. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Belo, belo, belo a sua explanação. Deixa até a gente assim ainda reflexiva, né? Mas a palavra está aberta para quem quer continuar essa exploração desse texto tão rico do Emmanuel. Gente, só lembrando que nós estamos sempre esperando ganhar para fazer, né? E aqui ele fala, é preciso fazer para ganhar, né? Então, o pessoal, quando às vezes vem pedir emprego na casa, né? Fala, eu queria trabalhar na casa. Fala, que bom, né? Seja bem-vindo. Ah, mas eu gostaria de trabalhar aqui, ali, acolá, né? Mas é que antes da gente trabalhar aqui, ou ali, ou acolá, a gente precisa fazer um estágio, né? E o próprio plano espiritual vai mostrando para nós, né? Qual é a tua tarefa de verdade. Então, vamos começar fazendo um curso, né? Para entrar na vibração da casa e tal. E às vezes a pessoa não volta, porque o que ela quer, né? É trabalhar no que ela escolhe.
Então, é interessante isso, né? Porque, de repente, nós ainda não sabemos escolher, né? Então, quando ele fala que primeiro é fazer, não importa o que, não importa onde, né? Vamos fazer o que a casa está precisando, tá? A casa está precisando de em tal lugar. Então, vamos começar a fazer, porque depois você se acostuma, né? E acaba aparecendo aquela tarefa que realmente você acha, né, que vai desenvolver melhor. E às vezes é essa que você não queria, é que você vai desenvolver, porque essa vai ser a tua aptidão que você ainda não sabe. É muito interessante isso. Então, quando você primeiro eu vou me preparar para trabalhar. Não, trabalha. Aí a tarefa que você escolhe surge, assim, do nada. E aí você se complementa, né? Você uma coisa mais ampla, onde você vai ficar realmente feliz, mas normalmente é o contrário, né? E assim acontece também na parte profissional, né? Às vezes tem uma vaga em algum lugar, em alguma empresa, mas não é bem aquilo que você gostaria. Então, vai fazer, né? De repente você se acostuma, é mais uma coisa que você aprende, né? Gente, quando eu comecei a trabalhar com cozinha, com comida, às vezes a pessoa falava assim: Olha, eu quero tal prato, você faz, né? Gente, eu nunca tinha feito aquele prato. Aí eu falava: Sim, claro que eu faço. Aí eu ia correndo depois para saber como é que eu ia fazer aquele prato que eu nunca tinha feito, né? Então é assim que a gente vai fazendo na vida, né? Nós vamos aprendendo a fazer outras coisas, né, que você nunca imaginava fazer. E de repente a gente surgem essas oportunidades e a gente abraça mais um tentáculo, né? Onde você muitas vezes vai se sustentar, né? É um tentáculo que vai te sustentar, porque você começa a desenvolver e acaba gostando. Isso é bom, que aí você vai aprendendo. E outra, você vai ensinando, né? Não é só aprendendo, você também vai ensinando. É isso que ele fala, né? Primeiro fazer, depois ganhar. Porque se a gente vai esperar ganhar, a gente vai ficar ali esperando, 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 sabe quando, né? É isso. Obrigada, Joana. Obrigada, dona Carmen. É texto poderoso, né, dona É Carmen? É lindo demais, né? muito E bom, como muito Rosa bom. colocou, né? Parece que chegou na hora, no dia certo, né? Porque, Pois como é, Rosa já colocou antes, né? Jesus chegou como um derrotado, né? Caluniado, apedrejado e tudo, né? é, E de repente é quem é, né? E tem esse reflexo na nossa vida até hoje, né? Vive plenamente conosco. É muito lindo e veio realmente na data correta. Tem hora que eu falo assim, não é nem a gente que abre o livro, né, dona Carla? nunca, é Porque no verdade. acaso, você fala assim, o acaso, quando É, eu fui ler, eu falei, uau, que delícia, que é, coincidência. E ontem eu tive a honra de estar no Cantinho, né, que fazia algum tempo que eu não presenciava as reuniões do Cantinho, e o Ulisses, né, fez uma apresentação muito gostosa lá sobre doenças, alterações, atitudes comportamentais, e se muito bom, falou, né, muito bom. do êxito nosso na vida em relação à saúde e doença. Então, foi muito bom, né? Então, no fim, os trabalhos se complementam, né? A gente vê a É, grandiosidade de um se complementando o outro, formando todo um contexto, né? Então, a gente descobre que nós somos guiados na realidade, né? A gente só tem que ter os ouvidos e o coração de sentir. Mas o que vejo nessa lição aí é a realidade nossa mesmo. Quantas e quantas vezes eu já me coloquei também na posição de que se eu ganhar isso, eu vou fazer aquilo, né? Em relação às coisas materiais, de fazer a caridade, de ajudar as pessoas. E a gente ouve a vida inteira isso de todos os nossos amigos, próximos da gente, a gente também. E aí a gente descobre que a vida é assim, não dá para deixar para amanhã, né? Tem que ser hoje, gente. Tem que ser hoje, né? Porque senão, quando você for ver, seu tempo acabou.
e você não fez aquilo que você planejou em segundo plano, né? Porque o que nós vemos no dia a dia é a nossa busca material, né? Óbvio que a gente precisa comer, dormir, ter um teto, eu acho que está correto, e Deus quer que a gente tenha conforto, que a gente viva adequadamente, dignamente, né? Mas a gente às vezes perde nisso, né? Nessa busca desenfreada de querer, e a gente deixa essa parte espiritual tão linda e tão sólida para o segundo tempo, né? E às vezes quando a gente descobre, nós já estamos numa maturidade. Mas não importa, o que importa é seguir em frente, como Rosa disse, vamos em frente, né? E o êxito está em você tentar fazer a tarefa. Eu acho que quando você começa a tarefa, você já é um vitorioso, porque você está abrindo um caminho na sua vida que até então você não tinha aberto. Então, quando a gente começa uma caminhada, é essa caminhada, o dia a dia dela que importa para nós, né? Eu vejo o trabalho assim do cantinho de uma forma tão linda, tão transformadora, tocando tantas e tantas vidas, a dona Carmen, incansavelmente ali na linha de frente. E aí eu falo, meu Jesus, quanta força que ela tem, né? E hoje, pensando nesse êxito, eu vejo o sucesso que é, né? Você ser do bem. E a gente poder participar dessa corrente, mesmo que seja de uma forma muito pequenina ali. Mas a gente vê a grandiosidade desse trabalho. Então, hoje eu acho que Dona Carmen estando aqui, ela recebe nossas vibrações de agradecimento por nos acolher, como ela nos acolhe, por tudo que acontece naquele cantinho ali maravilhoso, abençoado Maria de Nazaré, né? Uma construção de anos, né, do trabalho do bem ali, quietinho, com pantufa, mas contínuo. Então, que hoje aqui a gente possa abraçar a Dona Carmen nesse trabalho maravilhoso, todas as pessoas que ali trabalham com tanto carinho, com tanto desvelo. A gente chega lá, a gente sente esse amor, Você esse sabe, Joana, acolhimento. É muito, muito bom. quando a gente foi começar esse trabalho, nós ouvimos muito, muitas vezes. Isso é uma loucura, isso não vai dar certo, isso daqui é chover no molhado. Nossa, mas que sonho, isso é uma quimera, isso blá 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 blá. Nós fizemos 30 anos, né, no dia 19. Então, essa é a tarefa, né, que Deus confiou a cada um daqueles que está no cantinho e falou para eles assim, ó, vão em frente porque vai dar certo, né? E aí a gente fica imaginando, sabe, Joana, quando eu comecei a trabalhar com comida, foi num momento muito difícil da minha vida, né? Onde nós havíamos perdido absolutamente tudo. Nós não tínhamos saída, parecia assim que não tinha luz, não tinha nada, né? E eu sabia cozinhar. Então eu falei, bom, a única coisa que eu sei que eu posso fazer aqui da minha casa, sem precisar sair para trabalhar, porque era impossível sair, é cozinhar. E aí eu também recebi assim, imagina, não vai dar certo, porque imagina tanta gente cozinhando e tanta gente fazendo isso e aquilo, blá, 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 blá. Esse ano está fazendo 30 anos que eu cozinho. Então, esse blá, 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 foi muito bom, porque hoje eu estava na Mari, eu falei, Mari, ela falou, mãe, quem é no Zap? Eu falei, então, é a Maria Helena me encomendando os biscoitos que ela sempre me comprou na época de Páscoa, né? Eu falei, puxa, então, se as pessoas ainda, né, me encomendam coisas, elas gostam daquilo que eu faço, então eu sou uma vitoriosa, né? Eu tive êxito na minha vida, mesmo que eu não tenha nada de material, né? Mas as pessoas confiam na tarefa da gente, né? Isso é uma maravilha. Isso não tem o que pague, né, Rosa? Muito obrigada, viu, Rosa, por você abordar esse tema de uma forma tão bonita, né? E tão cristã. Muito obrigada. Foi lindo mesmo. Muito lindo. Palavra em aberto, gente, para todos aí. Eu gostaria de comentar que a Rosa, que eu fiz uma coisa, a Rosa falou dos 40 dias, e eu tenho costume de
fazer minhas orações de manhã, e à noite, mas nessa quarentena eu coloquei assim como horário, como disciplina. Amanhecer o dia fazendo a oração e perceber que à noite eu ia mais tranquila, agradecer o dia que eu passei. Eu sou muito chorona. Às vezes eu choro, aí eu ligo para a Dora e falo: eu, Dora, eu quero escutar sua voz, porque eu estou chorando, não sei por que que eu estou chorando. Mas às vezes eu vejo uma notícia na televisão e aquele negócio já me abala. Então, eu não sei por que que eu sou tão chorona, mas eu sou chorona. Mas essas orações eu não fiz por um pedido, eu não pedi uma coisa, como ela mesma falou, a Rosa, mas eu percebi o quanto que, como ia completando, ia movimentando e ficando mais leve. Percebi também que é, eu vou fazer coisa feia, que é julgar. E a gente não pode julgar, né? A gente não sabe a vida do outro, mas eu vou julgar. É, como que as pessoas estão assim, não respeitando tanto, querendo julgar Jesus como não sei quantos filhos, casado, como não sei o quê, querendo desvalorizar a quaresma. Eu achei, ela falou que a quaresma foi leve. Eu achei uma quaresma muito pesada, muito pesada. Eu não sei se é porque eu fiz uma mudança e de uma rua para outra, só tem que dividir a cidade de Belo Horizonte e Sabará. E aí eu vim para Sabará. E aqui em Sabará, no outro lado de Belo Horizonte, não tem, mas aqui em Sabará tem procissão, tem aquelas coisas todas, as pessoas respeitam mais a religião um do outro. Mas nas cidades maiores, eu percebi que teve gente que nem sabia que era Sexta-feira Santa. Não sei se é aí, ou se vocês perceberam, ou se foi quem estava comigo, mas que, e isso na crosta terrestre, eu acho que deve pesar bastante, porque o respeito e a, a- aquela dedicação à oração, ela muda a nossa vida. Então, eu queria agradecer a vocês a atenção e perguntar se só eu percebi que a quaresma foi pesada. Mas, como eu disse, para mim, tudo é muito. Eu exagero um pouco nas coisas. Muito obrigada. Obrigada, Maru. Pode falar, Suzy. Não, é para falar para Marucelli, né? Ah, Que, assim, tem pessoas que sentem diferente, e cada um tem o seu momento e o seu ambiente, né? Então, quem está num ambiente como a Rosa, que tem o hábito, né? Ela já faz esse hábito de leitura, de meditação, e isso é uma coisa comum para ela. Então, ela é uma pessoa já de temperamento mais tranquilo também, né? Então, assim, quando você tem esse hábito, isso vai tornando a sua vida mais leve, independente do que acontece no mundo, né? E você começou agora, né? Num momento que você começou essa proposta. Então, você está num momento de transformação de energia. E às vezes sentindo essa transição um pouco mais pesada, mas provavelmente mais por uma questão sua, porque o mundo, ele é o mundo de sempre, não é essa quaresma esse ano, ou com a quaresma no ano passado, ou no ano seguinte.
o mundo tem o seu ciclo, né? O mundo tem as suas guerras. Veja lá em Jerusalém, né? Os cristãos precisavam ser escoltados para poder fazer a Via Crucis lá em Jerusalém. Então, falar que aquilo era leve, estava leve, mas cada um que carregava no seu coração a Via Crucis de Jesus, ele estava leve, embora o ambiente não fosse tão favorável. Então, isso é muito o nosso interior. E sempre que a gente está num momento de transformação, você pode perceber uma certa turbulência, mas às vezes não é fora ou dentro. Então, é como você está dentro, reflete o que está fora, né? Então, essa percepção sua de perceber uma coisa um pouco mais pesada, mas porque você está nesta transformação de mudança de hábitos, né? E às vezes dá essa sensação mesmo, né? Porque eu vejo desta forma. Se alguém tiver alguma opinião aí, eu gostaria de ouvir. Eu gostaria só de te dizer que, assim, como eu sempre pratiquei a yoga, eu faço a meditação e não o choro não é nervoso, é, é um choro como se eu lavasse a alma. E a, a oração eu tenho o costume de fazer a hora que eu acordo, a hora à tarde, à noite, assim, sem um horário fixo. Mas como era quaresma e eu queria fazer uma coisa diferente para mim, eu coloquei com horário, eh, às 5, às 6 da tarde e à meia-noite, porque eu sou muito sonolenta e, e eu queria fazer algo de gratidão, porque eu tive muitas graças esse ano. Mas, como eu disse, que a gente não deve julgar, mas que eu percebo as pessoas mais desligadas da carne, do jejum, e inventando muita moda, percebo. Mas eu te entendo o que você quis dizer e não discordo, não. Você pode ter razão, sim. Muito obrigada. Obrigada, meninas, pelas considerações. E aí a palavra continua em aberto. Aguardar, Cláudia. Nesse finalzinho em que ele fala que se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitarmos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Olha só que legal, né? No momento oportuno. Não é no nosso momento, é no momento que é oportuno. Eu achei tão quente, tão gratificante ouvir isso. Quer dizer, se a gente estiver fazendo as coisas pelo bem, e sem esperar que as coisas sejam mais fáceis para a gente, né? Assim como a dona Carmen não esperou bons comentários, bons momentos. É o que ela sabia fazer e fez bem feito. E ela fala que não tem muito, mas aqui ele fala que as sementes do de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. É isso que Dona Carmen faz, né? Eu tive a oportunidade de uma época difícil para mim, para minha família, estar no cantinho. A gente falou muito pouco, porque na realidade eu estava procurando ajuda para meu filho também. Mas, assim, a paz que ela nos é dada naquele momento, o abraço que a gente recebe, sim, necessariamente ser físico, mas aquele calor que a gente sente, né, nesse local, né, nessa energia toda, e é no momento oportuno, sempre no momento certo, não é no nosso momento. Então, às vezes, quando a gente sente que tá meio difícil, tá
complicado, talvez não seja ainda o momento, mas sem dúvida chegaremos lá, né? Vamos fazer a diferença para alguém. E é assim, adorei esse êxito que me leva à esperança de que estamos indo bem, estamos estudando, estamos discutindo, estamos aprendendo, e Dona Carmen é um exemplo vivo disso, a gente está indo, está seguindo ela, isso é bom, está seguindo vocês, Joana, Roberta, eu estou seguindo vocês e eu acho que estou indo pelo caminho certo, eu estou me sentindo muito bem. O renascer de hoje, eu acho que a gente está renascendo também como pessoas, porque a gente está mudando cada dia, está crescendo cada dia. Com uma notícia que eu tive, que eu comentei com vocês, assim, é um cara mais novo, que a gente, de repente, tem a turbulência da vida que faz com que, de repente, você pare para pensar que não podemos deixar para amanhã as coisas, né? Temos que fazer no momento correto, temos que fazer no hoje, que a gente não sabe quando que a gente vai mudar de local, quando que a gente vai morrer, quando que a gente vai se transformar em uma outra, vamos para um outro local, vamos crescer, ou sei lá, vamos nos transformar. Então, vamos fazer o bem hoje, vamos participar do grupo, vamos renascer, vamos crescer e vamos seguir os exemplos que nos é mostrado a cada momento. E mesmo não estando todos juntos, que eu vejo que às vezes vocês comentam de cidades diferentes, locais diferentes, mas olha, o calor que eu sinto quando estou no grupo é uma coisa tão gostosa de sentir, né? Estamos juntos. Isso que é importante. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Guadá. E assim, eu, como frequentei muitos anos também o grupo do Vanderlei, né? Não posso deixar de falar que realmente também é outro grande vitorioso dentro da tarefa que ele cumpre, que ele abraçou, né? Eu fiquei anos saindo do plantão de 12 horas nas segundas-feiras e indo até a Zona Leste, pegando aquele trânsito todo, né? E era muito gratificante, me acrescentou muito enquanto conhecimento do Evangelho de Jesus, né? Ali eu me vi crescendo ali também, pelo que eu via, das lições que vinha pelos médiuns, né? Pelo acolhimento que eu recebia ali também, que foram anos e anos. Eu não tinha nem meus filhos ainda, né? Para você ter ideia, né? Quando eu engravidei de Ana Clara, que hoje está com 23, eu já frequentava lá o Vanderlei, né? Era um pouquinho longe, é óbvio, né? Que eu estava aqui no Ipiranga, eu corria para lá, mas sempre foi um prazer enorme. Eu sempre me senti muito acolhida lá por ele, todos que lá iam, com certeza, e hoje ele ainda tem um grupo até hoje que ele faz esse trabalho maravilhoso, né, de ajudar as pessoas, e aí a gente fica vendo, né, quantas pessoas Deus põe em nossa vida para mostrar essa trajetória de muito trabalho, de muito servir e de muito amor. Então, você vê que não é uma tarefa fácil, né, você trabalhar quase que 15, 16 horas no dia em prol do outro, né, sempre pelo outro. Então, é um trabalho muito lindo de estudo, de dedicação e de intenso servir. Então, eu falo assim, nós somos privilegiados, viu? De ter na nossa vida pessoas que têm esse exemplo de vida para nós e que nos mostra isso todo dia. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Então, por esse caminho todo que Deus me deu essa oportunidade de estar caminhando, esse grupo aqui, né? Todas as pessoas que vão cruzando o nosso caminho, que nos trazem tanto, né? Nos acrescentam tanto. Então, eu sempre te falo, está tudo certo, né, dona Carmen? Por mais que os momentos a gente não compreenda algumas coisas, né? Porque a realidade não é que a gente não compreenda, a gente não quer aceitar, né? Eu falo, está tudo certo, porque o Pai é poderoso, né? Então, a gente vai ter tudo no tempo oportuno, dentro do que a gente precisa e do que é o melhor para nós, né? Então, eu acho que são histórias de êxitos, que cada um de nós for contar a nossa historinha aqui, somos todos vitoriosos, porque nós estamos nessa busca, né? Do bem, de lutar pela vida, lutar pelo bem, tentar, além de conhecer a voz de Jesus, a palavra, exercitar. Então, acho que todos nós estamos no êxito, nesse sentido dessa busca contínua, né? Mas é óbvio que tem pessoas que já começaram isso muito antes da gente e tem um resultado lindíssimo
e que a gente não pode deixar de falar, né? A gente não tem como deixar de falar, tem que falar. Eu agradeço muitíssimo a todos, a Vanderlei, que há muitos anos atrás me abraçou no grupo dele, a dona Carmen, logo depois que o Roberto me apresentou ali, aquele cantinho maravilhoso, e assim a gente descobre que a espiritualidade está o tempo todo conosco ali, nos levando no colo. Obrigada, gente. Deixa eu parar de falar, porque tem Robertinho que quer falar também. Vamos lá, Robert. Oi. Eu só queria ler o versículo de novo, né? Eu vou explicar por quê. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pegando o que a guarda falou, que a dona Carmen colocou, quando eu vou para a cozinha, com certeza eu sou um zero à esquerda, viu, dona Carmen? Mas, Maru, a minha cozinha já ouviu muito das minhas lágrimas. Eu já fiquei de cócoras na minha cozinha muitas vezes, querendo saber se eu estava no caminho certo ou não. Quantas vezes eu me questionei se perante a vida, perante a profissão, perante os amigos, perante a sociedade, se eu era um homem de êxito. Me questionei isso muitas, muitas, muitas vezes. Passou um tempo, eu comecei a perceber uma coisa tão simples e tão maravilhosa, que é o que tem nesse versículo. E a dona Carmen compreende muito bem, porque ela também, na história dela, ela rogou várias vezes. Quantas vezes eu roguei a Deus para tomar a atitude certa? Quantas vezes eu roguei a Deus para ter a capacidade de fazer certo? Quantas vezes eu roguei a Deus a possibilidade de ir para frente? E aí, nesse tempo todo, eu comecei a perceber coisas maravilhosas, que foram as dificuldades que essa existência nos traz. A Guadalupe vai entender, porque a Guadalupe veio de um outro país, a dona Carmen veio de um outro país, a Joana veio de um outro estado, eu vim de um outro estado. Você chega com uma mão na frente e outra atrás. Você diz assim, nossa, será que vai dar certo? Né? Nossa, será que deixar tudo para lá e vir até aqui, será que tem um motivo, tem uma razão? Tem. Tem um motivo, tem uma razão. Como diz Emmanuel, né? Esse orbe, essa terra, esse planeta é um grande educandário para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente tratar não meramente a matéria física, mas a nossa alma necessitada de cura, pelaquilo que a gente já passou em outras vidas, pelaquilo que a gente não aprendeu em outras vidas, pelaquilo que nós fomos omissos em outras vidas, pelaquilo que erramos em outras vidas. E Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá a oportunidade de reencontrar, não necessariamente com desafetos do passado,
ou com situações do passado, mas se reencontrar consigo próprio nas lições que você está vivendo a cada dia. E aí você vê que a oportunidade é dada durante a doença, durante a crise financeira, durante a crise emocional, durante a dúvida profissional, durante a relação entre amigos, durante os relacionamentos interpessoais, diante dos seus amores, diante das tuas dúvidas. E aí você roga, você pede. E Deus te dá tudo aquilo que você pediu, de formas e de presentes diferentes, em forma de pequenas oportunidades, de pequenos engramas, para que você decida se aquilo que você vai fazer é correto ou não, se você vai desistir ou não, se você vai transformar um momento profissional em algo que vale a pena, porque você acredita, se você vai abraçar os seus amigos de forma amorosa, se você vai dar a mão aos seus amigos, se você vai cuidar da tua família, financeiramente, emocionalmente, com preocupação, com oração. A todo momento, tudo aquilo que nós pedimos nos é ofertado, como disse a Guada quando ela relembrou aquele parágrafo, no momento certo. Então, a única coisa que eu peço a Cristo, que a palavra dele habite em mim ricamente, para que eu possa reconhecer essas oportunidades que me aparecem todos os dias e que algumas vezes eu deixo passar entre os dedos. Que eu possa reencontrar, refazer, reformular as minhas rotas. Que eu possa aprender a perdoar, que eu possa aprender a não julgar, que eu possa aprender a ver essa beleza do espírito que é humilde, que cresce, cada dia um pouquinho. E que nessa Páscoa, em que, independente do que você ouve na internet, se Jesus ressuscitou, se ele sublimou, ele simplesmente veio nos dizer que a vida continua e que nós vencemos a limitação da matéria. Que a morte é uma passagem e que nós temos a possibilidade de crescer infinitamente. E que Deus nos espera, cada um de nós ao nosso tempo. Mas sem a gente perceber, a todo momento ele nos abraça. Esse é o êxito. É o êxito do espírito, subjugando a matéria, subjugando todas as adversidades, no exemplo de cada um que se encontra nessa sala de estudo. Eu conheço a história superficial, pouquinha de alguns, e eu tenho orgulho, muito orgulho, de estar diante de pessoas tão corajosas, tão belas de espírito, que superam as agruras, os óbices que a existência coloca para nós. Como disse a dona Carmen, como disse a Joana, como disse a Guadalupe,
Somos todos espíritos cheios de êxito. E o que Jesus deseja de nós é que nós não nos esqueçamos disso. Que nós continuemos a caminhar. E aí, cada vez que eu vou para minha cozinha, e aí, dona Carmen, eu choro um pouquinho. Viu, Maru? Eu choro também. Eu peço a Deus luz e a Cristo compreensão do evangelho dele, para que eu consiga vencer a mim mesmo. E é isso, gente. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por sentirem o meu choro e o meu agradecimento. Uma feliz Páscoa para todos nós. Um beijo, gente. Obrigada, Roberto. Ô, Joana, você me permite só um minutinho, mas é um minutinho mesmo. Eu tenho uma simbologia na minha vida desde sempre, vai, que é o navio. Eu sofri muito no mar, né? Porque eu não entendia por que a minha família tinha que vir para o Brasil, né? Aliás, eu nem sabia que vinha para o Brasil. Eu sabia que tinha que sair de onde eu estava, né? Mas eu não sabia o porquê. Então, para mim, a simbologia do navio, o atravessar o oceano, é uma coisa muito forte. Muito, muito, muito forte. E o que acontece quando o nosso benfeitor do sábado, nós encerramos o trabalho? O nosso benfeitor, há muitos anos, passa uma imagem muito interessante, gente. Ele passa a imagem do navio, e o navio em alto mar, cheio de gente. E quando alguma coisa muito séria eu tenho que resolver no cantinho, ele diz assim para mim: minha irmã, o casco está avariado. É preciso consertar este casco, porque vai começar a entrar água. Aí eu já sei que eu tenho que ter alguma postura um pouco mais eficiente, digamos, né? Mais firme, porque vai entrar um pouco de água no navio e esse casco ele está rachado, ele está avariado, né? Avariado? Sim, é avariado que fala, né? Um pouco quebrado. Correto, correto. E aí eu fico imaginando assim, né? Todas as vezes que eu tenho que resolver coisas, não do cantinho só, não. Coisas de família, coisas de outros assuntos, sempre a imagem que me vem é o navio. Então, um dia desses, eu estava pensando, né? Todos nós sabemos o momento que a gente tem que ter uma postura como essa que o Roberto e a Marcele colocaram, de enfrentamento. E qual será esta imagem que nos passa, né? Talvez a imagem do não êxito, ou a imagem do medo, que a gente realmente tem que enfrentar. Porque aí nós sabemos que todos nós estamos no mesmo barco, neste oceano da vida, né? E um precisa ajudar o outro. E é isso que eu tenho muito, muito firme na minha vida, de que um sempre está ajudando o outro. É a equipe que vai tirando esta água que está entrando pelo casco do navio, para que o peso seja menor. E eu não tiro água sozinha, não.
eu tiro a água com a equipe. Então, é muita gente de baldinho na mão, sabe? Tirando água para o navio pesar menos. Então, essa imagem, gente, é uma coisa tão fantástica na minha vida, que o benfeitor sabe disso. E a primeira coisa que ele fala: minha irmã, vamos hastear a bandeira da paz, porque o navio está de vento em popa. Então, eu já sei que o mar está calmo, né? Que o oceano não tem tanta onda, que está tudo certo. Mas no momento que balança um pouco, é balde, gente. Vamos pegar baldinho que nós temos que tirar a aguinha que está dentro do navio. E todo mundo trabalha, viu, pessoal? Todos trabalham. Então, é essa imagem que eu queria muito passar para vocês, que todos nós temos uma imagem na nossa vida que nos dá força, nos dá coragem e nos dá aquele ânimo de vencer, né? E você fala assim, meu filho quando liga para mim diz, mãe, como é que você está? Eu falei, meu filho, não bem como eu queria, mas é bem como eu preciso. Então, está na medida certa, nem mais e nem menos. O que eu vou fazer, né? Eu queria estar de outro jeito, mas é o jeito que eu posso. Então, é isso que eu queria passar, gente. Vamos pegar o navio, o baldinho e hastear a bandeira, tá? Isso é Muito importante. obrigada. Obrigada, dona Carmen. Muito linda essa imagem do navio, a forma como fazer ele continuar navegando, né? Todos de baldinho, é isso aí mesmo. Opa! E olha, Amei. Joana, o vento está sempre a favor, viu? Mesmo que a gente fale assim, ixi, vai balançar a bandeira. Sempre o vento está a favor, mesmo que você ache que a bandeira está lá meio furadinha, né? As velas estão tudo furadinha ali, a vela está meio, não sei se vai chegar, mas vai chegar sim. Quando a gente chega no porto, você vê todo mundo feliz, né? Mais uma etapa vencida. Por isso que a gente faz questão de festinhas no cantinho, né? Para a gente se confraternizar, a gente comemorar, a gente precisa disso, faz parte do ser humano, né? E vamos viajar, gente, no navio maravilhoso. O Transatlântico do Cantinho. Tem até nome. É, ó, Chuchu. maravilhoso. Maravilhoso. Aqui é avião, o quê? Avião é coisa de pobre. O nosso é navio poderoso. Poderoso. É muito lindo essa simbologia, né, do navio. Tem realmente muita representação. Assim, para a senhora, eu imagino tanto quanto, né, por toda a sua história, e para nós também. Foi uma ótima simbologia, muito boa. Eu acho que hoje não podemos nem fazer as questões, né, Roberto? Que já são 18, né? Pois é, são 18h04 já, menina, olha só. Vamos deixar para a semana que vem. Muito bom. Passa tão depressa. Vamos deixar para a semana que vem, então, né? Tranquilo. O que é que vocês acham? Roberto, eu vou passar uma lição de casa, posso? Pode, lógico. Pode, Joana? Pode, dona Carmen. Gente, aqui, na pergunta 113, ele tem um trecho que ele fala sobre nós, os espíritos felizes. Dona Carmen, a senhora, aproveitando que a gente está aqui, a senhora não quer fazer a leitura das questões e comentar? A gente aproveita esse embalo? Não. A senhora quer deixar eu o vou dever passar de casa. lição de casa. Porque a lição de casa é uma frase que aqui está, que eu acho assim a coisa mais importante na vida de cada um de nós. Ele diz assim: essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua.
Então, eu queria muito que o pessoal lesse, e aí a gente, quando for na hora da leitura, nós vamos falar um pouquinho sobre esta felicidade imaginária, né? A gente tem um planeta imaginário que é Nárnia, né? A gente abre o porta do guarda-roupa e entra em Nárnia, né? Então, isso também é uma frase imaginária que nós podemos. Será que a nossa felicidade é a ociosidade monótona e que transcorre numa contemplação perpétua, pelo amor da Mãe de Jesus Cristo, socorro? Então, deixo assim, esta expectativa para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre esta contemplação perpétua e sobre esta ociosidade, ó céus, ó terra, ó ar dentro do navio. Ah, não, tenha paciência. É isso que eu queria falar, porque assim, a gente vai falar semana que vem sobre esse trecho dessa. É a pergunta 113, tá bom? É isso. Tá certo. Desculpem aí. Muito legal. Então, nesse domingo de Páscoa, né? Esse momento de renovação da vida, renovação da esperança, vamos envolver a Joana um sentimento de fraternidade, humildade e amor, para que ela possa fazer as vibrações e a prece desta tarde. Que a paz do Cristo seja envolta e dentro de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. E a palavra do dia é esperançar, porque Jesus veio trazer isso para nós. Esperança, vida e muita luz. Ele mesmo colocou, irmãos, podereis tudo se tivermos em seu coração. Ele nos deu a nossa meta, é o céu, o paraíso dos justos, dos felizes. Ele nos colocou nessa posição de igualdade, desde que nós busquemos o caminho correto do amor e da luz. Sereis deuses, sim, se fizerdes o que é necessário para chegar nos mundos felizes. Não, nenhum de nós pulará etapas. Seguiremos conforme Jesus assim o quer, trabalhando e servindo, caindo e nos levantando, tendo Ele como nosso guia, como a nossa esperança. Então poderemos sim chegar a ser espírito de luz e felizes, conforme Jesus assim o disse. Mas, irmãos, isto é uma conquista de alma. Não se ganha como prêmio sem nada fazer. Trabalhe, faça, sirva, faça do seu agora o máximo de você, o seu melhor todo dia, para que um dia alcance esse nível de felicidade, de plenitude, porque cada um de nós sabe da tarefa a cumprir. Nenhum de nós esteja iludido, argumentando contra aquilo que dentro de nós a gente sabe. Porque Deus plantou em nós a semente da consciência, do amor, da luz, da bondade, da humildade, da integridade, da moralidade. Então não percamos tempo com miseráveis posições de egoísmo, de falta de fé, de falta de força de trabalho. Trabalhemos incansavelmente como mestre, trabalhando,
mesmo na calúnia, na dor. Ele tinha uma meta, que era a confiança no seu Pai maior. Ele em nenhum momento desacreditou da sua tarefa. Ele seguiu em frente. Então, por que nós, com toda essa bagagem de conhecimento, com toda a história a nos mostrar esta realidade, a gente foge e se aninha nas coisas exteriores? Avante, meus amigos, meus irmãos. Acredite, tudo aquilo que você precisa está em tuas mãos. Não fuja do que deve fazer. Faça com todo o seu amor, com toda a obediência ao Pai, com todo o seu zelo, começando a cuidar de ti mesmo, porque a tarefa começa em nós. Sim, cuide-se, cuidando do outro, abraçando o outro e servindo o outro. E seu bem-estar virá, porque o trabalho traz esse fruto de bem-estar. Não tenhamos dúvida de que seremos e somos eternos, que esta vida aqui é passageira, essa existência, na verdade, a nossa vida é eterna. Confie no nosso maior exemplo, que foi Deus, na terra, no céu, em tudo, e seu Filho amado que nos trouxe essa boa nova. Nos trouxe essa visão de paz, de união e de vida. Não duvidemos, façamos somente. Apodere-se desse esperançar e reme nesse barco com toda a sua força, contra as ondas que querem te derrubar. Mas o Cristo estará com você. Sinta Ele em ti, a te sustentar e a te fortalecer. Não desanime. O turbilhão das águas se acalmará no momento correto, oportuno, como bem disse e frisou a irmã. Simplesmente faça o que precisa ser feito, com a sua força, com a sua coragem, e com Jesus contigo. E hoje estamos aqui a relembrar o renascer, o renovar. Renasça hoje, nessa esperança que o Cristo nos traz. Renove a sua vida, renove os seus atos, encha-se de paz e de amor, e sinta Ele na governança de ti. Nada temos. Siga em frente. Vai ter muito trabalho, muita luta, pois o bem assim existe. Não tenhas medo. Receba o colo de Maria a te acarinhar, com um manto protetor, a te fortalecer. A Mãe Amantíssima derrama essa luz sobre todos aqueles que lutam em nome do Pai, do seu Filho. Não temo. Sinto essa energia de sustentação dentro de vocês, de cada um. Sinto o amor pulsando. E todos juntos abracemos nosso planeta.
com todo o nosso vigor, com o melhor de nós. Que os nossos irmãos, todos, se renovem com essa energia, se sintam amados e acolhidos, onde quer que esteja, na alegria ou na tristeza, na dor, que eles se sintam amparados, fortalecidos e sustentados, porque o Pai maior tem misericórdia daqueles que rogam em seu nome. Que o nosso planeta receba de cada um de nós esse abraço fraterno. E que cada família aqui representada receba também essa luz, essa paz, esta renovação. Agradeço a todos vocês que disciplinam o seu dia para que se unirem em nome do Pai e do Filho, lutando por nosso planeta Terra, para que nossos irmãos, todos nós, tenhamos o êxito que é estar na paz de Deus. Graças a Pai. Que tenhamos todos uma boa semana. Que vocês se sintam renovados na energia do Pai Maior. Agradecemos pelas vibrações e pela ajuda junto ao planeta. Que tenham todos uma boa semana. Jamais esqueçam, a vida é linda, é bela, pois o Pai a criou. Lute pela vida, pelo bem, pelo amor, pela paz. Graças a Deus. Finalizamos, então, este encontro, agradecendo a todos vocês que aqui estiveram, em pensamento, em vibração, em amor e luz. Que Deus nos guie essa próxima semana e que possamos estar aqui novamente no próximo domingo. Obrigada a todos. Obrigada,